Bem-vindo ao nosso canal. Eu vou falar para vocês hoje sobre a verdadeira doença de Alzheimer. Você pode me perguntar assim, por que é verdadeira? Existe falso, existe verdadeira? É porque a verdadeira é quando a pessoa tem o seu diagnóstico de certeza pós-morte. Então se sabe em 100% de que a pessoa tem mesmo a doença. Em vida, não se consegue chegar até os 100%. O máximo que pode se chegar é 80%. E hoje eu vou escolher um dos casos que eu acompanhei, que começou com ciúme. Aí você pode perguntar assim, mas o que é que ciúme tem a ver com doença de Alzheimer? Bom, esse caso ocorreu há muitos anos, quando um homem começou a ter ciúme de sua esposa. Mas aí você me diz assim, mas é tão comum, né, isso acontecer? Mas é comum no começo da vida, aos 20 anos, aos 20 e poucos anos, quando pessoas têm problemas emocionais, ou mesmo têm problemas psiquiátricos, como uma obsessão, como um transtorno obsessivo compulsivo, e dentro desse problema ele também tem um ciúme. Mas o que eu estou falando é de um homem que viveu até 54 anos muito bem com a sua esposa e a sua família. E ele, aos 55 anos, iniciou esse processo de ciúme. Ele começou reclamando porque a esposa demorava a voltar da rua, porque foi fazer compras, porque foi à feira, foi ao supermercado, coisa que ele não fazia. Bom, então por que você demorou? Por que você chegou agora? Você estava conversando com quem? E isso foi tomando um tom cada vez mais agressivo e discussões entre marido e mulher por causa dessa desconfiança. Com o passar do tempo, ele passou a proibir que os funcionários periódicos, como o jardineiro, como o homem que tirava coco, e a dona da casa, de tempo em tempo, chamava uma pessoa conhecida para tirar os cocos, para não acontecer um acidente. Em outro momento, vinha o jardineiro para manter o jardim da casa em ordem. E ele passou a dizer que esses homens só iriam lá se eles estivessem em casa. Isso cresceu também a ponto da esposa ficar muito aborrecida e depois ele piorou e não deixou mais ninguém entrar na casa dele. Com o passar do tempo, isso foi se agravando e se agravou a ponto dela não mais suportar, né, as humilhações, as discussões, por uma coisa que não tinha fundamento. E ela chamou o advogado, porque ela disse que não tinha como conversar isso com ninguém. Um assunto muito particular, de um casamento estável, de muitos anos. E ela chamou o advogado entendeu e terminou isso chegando até a frente do juiz. E o juiz ouviu, né, e depois disse a ela se ela não poderia esperar mais um pouco, porque esse, como era o único motivo que estava aborrecendo essa relação, até porque o juiz disse isso pode até passar, ser uma fase, e a senhora iria desmanchar um casamento já de tanto tempo, um casamento estável, continuou a vida. Depois que o juiz deu essa chamada, ele ficou um pouco melhor. Com o passar do tempo, ele volta de novo, e dessa vez ele volta numa situação mais grave, porque ele passou a desconfiar do próprio filho, o filho mais velho. Então ele passou a ter brigas, discussões, quando o filho chegava, que pegava a mãe, que abraçava, etc., ele atendia
ao filho como se ele fosse um homem estranho. Depois que ele falava, né, pai, o que é isso? Né? Sou eu e tal, e assim e tal. Então é que ele passava a ficar estático, mas parecia ter dificuldade de reconhecer. Isso sou eu que estou dizendo, depois que eu conheci a família. Mas no momento, era uma coisa que eles não sabiam o que estava acontecendo. E isso foi piorando a ponto também de acometer os netos. Né? Então o neto chegava, corria, vovó, rapagão já, 14 anos, 12 anos, e abraçar a avó e beijar a avó. Então ele foi falar também a mesma coisa por causa do neto. Isso foi piorando. Com o passar do tempo, ele deixou de se preocupar com a esposa. Não ligou mais para ela, não reclamou. Isso de uma forma lenta e progressiva ele foi deixando. A ponto de ele não fazer mais questão de nada. E ela achou aquilo estranho. E aí ela nos procurou, porque ele estava muito diferente, não tinha mais ciúme, mas tinha uma série de outras coisas. E quando ele chegou para mim, que eu pude examinar, ele já estava numa situação avançada de doença de Alzheimer. E aí eu conversei com a esposa e fiz uma orientação para toda a família para saber como conviver com aquela situação. Esse paciente faleceu e a própria família teve interesse de saber o que é isso. Como é que um homem normal, um bom pai, um bom marido, um dono de casa excelente, sem nenhum problema extra durante tantos anos de casamento, e depois já de com 55 anos de idade, ele começa a se modificar desse jeito. Como vocês estão vendo, o cérebro dele tem uma atrofia, e essa atrofia é mais na porção anterior, na parte frontal. E é nesse lugar que acontece o comportamento. Então, esse transtorno de comportamento, esse quadro de ciúme, essas modificações partiram desse local. E atrás da parte frontal é a parte que tem relação com o visual e o espacial. E aí ele tinha dificuldade também de entender o contexto, de entender que aquele homem era filho dele, por causa do tipo como a doença começou. Então, essa forma de doença de Alzheimer é uma forma clínica que seria atípica, onde você esperaria a pessoa começar se esquecendo. Ele não começou se esquecendo, ele iniciou uma alteração no comportamento, tendo ciúme da esposa que ele nunca tinha tido antes. Essa é a doença de Alzheimer que vocês estão vendo. E é essa doença que nós vamos ver no microscópio. Então, depois da morte da pessoa, que se estuda o cérebro, a gente tem a oportunidade de ver a doença mesmo no microscópio. E aí se constata a doença real, a verdadeira doença. Uma coisa que chama atenção nessa situação é um termo que nós chamamos de anosognosia. O que seria isso? Resumindo, é quando a pessoa não tem condições de compreender o que está acontecendo consigo próprio. Então, por exemplo, este senhor, ele tinha ciúme, mas ele acreditava de que a mulher tinha algum ato, algum delito em relação a ele, marido e mulher. Então, isso para ele era real. Então, por mais que a esposa falasse, por mais que os filhos tivessem falado, porque isso gerou muitos problemas dentro de toda a família. Ele discutia, ouvia, mas ele, no fundo, ele achava que isso era verdade. Então, esse processo de não reconhecimento da sua dificuldade pode acontecer na doença de Alzheimer. E pode, às vezes, ser no começo da doença, que é muito mais comum. E aí, quando ele estava numa fase mais avançada da doença, ele passou 2 anos acamado.
E esta mulher, com todo carinho, tratou dele até o último momento. Isso ele tinha todos os cuidados, ele não mais sabia quem era ela. Ele usava uma alimentação por sonda. Ele vivia acamado por 2 anos e tinha pessoas dia e noite tomando conta dele. Então ele foi muitíssimo bem tratado, toda a família dando tudo o que podia para ele e a família sabendo que tudo que começou foi uma doença. Para se levantar era muito difícil, porque ele não sabia mais andar. Então, quando alguém levantava para limpar, fazer higiene, que 2 pessoas seguravam e ele ficava até em pé, mas ele não sabia mais como andar, não sabia mais como dar a passada. Então era feita toda uma higiene e novamente ele sentava e deitava na cama. Esse processo nós chamamos de uma síndrome, chamada Síndrome de Otelo, né? Então, o que é a Síndrome de Otelo? É uma história que faz parte de uma peça de Shakespeare. Essa peça Shakespeare fez o Moro de Veneza, onde Otelo, ele era um homem que pertencia a uma família nobre, e ele casou com Desdémona. E ele tinha um alferes, que era um homem que conhecia profundamente Otelo, sabia todas as suas fraquezas e servia, e era o seu amo, vamos dizer assim. E este homem é quem faz toda a trama entre Otelo e a sua esposa. E foi enfraquecendo Otelo e colocando coisas na cabeça, e Otelo começou a acreditar, a delirar e, enfim, termina assassinando a sua esposa. Então, a síndrome de Otelo também é conhecida como a síndrome de Geluse, que é o ciúme, é o diagnóstico sindrômico desse caso, que começou desse jeito, mas que na realidade o que estava por trás era a doença de Alzheimer. Eu vou ficando por aqui e espero vocês numa próxima oportunidade.